Oi, povo, não se desoriente não, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos na nossa tabelinha, né? Como eu disse a vocês, tudo mutável, viu? Hoje pode estar assim, amanhã pode não estar, mas vamos lá. Primeiro agente político, presidente da República. Quando ele pratica um ato de improbidade, você já sabe que é um crime de responsabilidade. Já lhe mostrei isso. E essa previsão está na Constituição Federal e na Lei 1079. Na Constituição Federal está no artigo 85, inciso 5 e no artigo 86. Aí, e na Lei 1079, no artigo 4º. Então, a gente já viu aqui, deixa eu ver o que foi que eu trouxe aqui, que eu me desorientei, não trouxe tudo. A gente já viu aqui, no artigo 4º, né? São crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República, atentaram contra a Constituição e, especialmente, a probidade na administração, Lei 1079. E na Constituição Federal, artigo 85, inciso 5, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a probidade administrativa. Quando o presidente da República pratica um crime de responsabilidade, que aí ele pode praticar vários atos que correspondem a crime de responsabilidade. O julgamento dele é feito pelo Senado Federal. Está previsto no artigo 52, inciso 1 da Constituição. Então, aqui é tranquilo, né? Compete ao Senado, privativamente, julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, tá certo? Aí, agora, o segundo agente político com cargo de confiança, que é o ministro de Estado, que foi a confusão todinha começou daqui, né? O ministro de Estado, ele também pratica ato de improbidade, que é considerado crime de responsabilidade. Aqui, a gente tem uma característica. Se o crime for conexo com o do presidente, quem faz o julgamento é o Senado. Está previsto no artigo 52, inciso 1. Se não for conexo, quem faz é o STF, né? Aí, qual foi a confusão aqui? Que começou lá em meados de 2006, 2007. É porque tinha uma decisão do Supremo que dizia que os agentes públicos deveriam ser julgados pelo juiz de primeira instância, ou juízes de direito, né, que são juízes estaduais ou juízes federais. E nessa ação, especialmente, que foi uma reclamação, houve um entendimento que o ministro de Estado não podia ser julgado por um juiz de primeira instância. Ele teria que ser julgado pelo STF quando ele praticasse ato de improbidade, crime de responsabilidade, que não fosse conexo com o do presidente. Por quê? Por causa da Lei 1079. Porque a Lei 1079, ela traz a linha de raciocínio não só para o presidente da República. Ela traz a linha de raciocínio para o presidente da República, para os ministros de Estado, para os ministros do Supremo e pelo Procurador-Geral da República. Então, o entendimento do Supremo foi o seguinte: o ministro do Supremo, ele não vai sofrer a incidência da Lei 8429, ele vai sofrer a incidência da Lei 1079. Por esse motivo, ele não é julgado pelo juiz de primeira instância, ele é julgado pelo Supremo. Então, eu trouxe aqui para você ver a lei. Ele diz assim, ó, na lei. Aliás, a lei não, a jurisprudência. Ele já está se desorientando. Preste atenção aqui. STF, reclamação 2138 do Distrito Federal. Os agentes políticos não estão sujeitos a processos decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa, uma vez que respondem apenas por crime de responsabilidade. A Constituição não admite a concorrência entre dois regimes de responsabilidade político-administrativa para os agentes políticos. O previsto no artigo 37, parágrafo 4º, regulado pela 8429, e o regime fixado no artigo 102, inciso 1, disciplinado pela Lei 1079. Se a competência para processar e julgar a ação de improbidade pudesse abranger também atos praticados pelos agentes políticos, submetidos ao regime de responsabilização especial, ter-se-ia uma interpretação abrogante do disposto no artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Esse julgamento foi feito em 3 de junho de 2007. Qual é a linha de raciocínio que você tem que ter aqui? Aqueles agentes políticos que aparecem lá na 1079, eles têm que ser julgados pelas regras da 1079. Então, eles não são julgados pela regra da 8429. Como eles vão ser julgados pela 1079, o regime é o do artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Aí o julgamento é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Os que são julgados pela 8429,
que aí a análise feita da 37, parágrafo 4º, o julgamento vai ser feito pelo juiz, né? Pelo juiz de primeira instância. Então, cuidado com essa linha de raciocínio aqui, porque isso aqui deu maior confusão e racismo desmantelou ao longo do tempo. Mas vamos devagarzinho, pra você entender. Presidente da República pratica a infração de crime de responsabilidade, é julgado pelo Senado Federal, artigo 52, inciso 1, e quando ele comete esse crime de responsabilidade, isso aparece aqui e aqui, né, na Constituição Federal, no artigo 85, inciso 5 e no artigo 86. O ministro de Estado também pratica ato de improbidade, que é considerado crime de responsabilidade. Se o ato for conexo com o do presidente, ele é julgado pelo Senado. Se não for, ele é julgado pelo Supremo, porque vai haver incidência aqui, não da Lei 8429, mas da Lei 1079/50, tá certo? E isso está previsto nessa reclamação aqui, na reclamação 2138 do Distrito Federal. Caminhando e cantando. Aí aqui começa o fuxicado de calando, né? Porque os doutrinadores de direito constitucional, eles divergem nessa linha de raciocínio. Você for ler Pedro Lenz, ele diz uma coisa. Se você for ler Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, ele diz outra. Se você for ler José Afonso da Silva, ele diz outra. Eu trouxe o que as bancas estão cobrando em concurso. O senador e o deputado, quando eles praticam crime de responsabilidade, isso é considerado quebra de decoro. Ai, professora, há quem entenda que senador e deputado não pratica crime de responsabilidade. E há quem entenda que pratica. É exatamente isso. Há quem entenda quem pratica, há quem entenda que não pratica. Os que entendem que praticam, entendem que esse crime de responsabilidade, ele é abrangido nessa ideia de quebra de decoro, que vai aparecer na Constituição Federal, no artigo 55, inciso 2, e no parágrafo 2º do artigo 55. O que é que você tem que entender? Que quando eles praticam quebra de decoro, o julgamento é feito pela própria casa deles. E isso está previsto no regimento interno de cada uma dessas casas. Então, praticou um ato que é considerado crime de responsabilidade, caracteriza quebra de decoro, o regimento interno diz que ele tem que ser julgado pela própria casa. Isso também apareceu na petição 3923, que deu a maior polêmica, né? Vamos ver se eu trouxe a petição 3923, está aqui. Petição 3923, foi até o Joaquim Barbosa que julgou, né? Modificou de forma expressa a anterior posição, firmando o entendimento no sentido de que as condutas de improbidade administrativa não estão absolvidas pelos crimes de responsabilidade, que aí ele já acha que é outra coisa, né? A Lei 8429 regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que traduz uma concretização do princípio da moralidade administrativa inscrito no caput do mesmo dispositivo constitucional. As condutas descritas na lei de improbidade, quando imputadas às autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se convertem em crime de responsabilidade. Eita, professora, que o desmantelo é grande, é. Joaquim Barbosa veio e pegou pesado. Aí ele diz assim, ó, ação civil pública, improbidade administrativa, Lei 8429, natureza jurídica, crime de responsabilidade, prefeito posteriormente eleito deputado federal, impossibilidade de prerrogativa de foro, inexistência, processo em fase de execução, incompetência do Supremo Tribunal Federal, remessa dos autos ao juiz de origem. Preste atenção. Deputado federal condenado em ação de improbidade administrativa em razão de atos praticados à época em que era considerado prefeito. Pleiteia que a execução da respectiva sentença condenatória tramite perante o STF sob a alegação de que a. Os agentes políticos que respondem pelos crimes de responsabilidade tipificados no Decreto-Lei 201 de 67, que são prefeitos e vereadores, né? Não se submete à lei de improbidade, sob pena de ocorrência do bis idem. B. A ação de improbidade administrativa tem natureza penal. Se desorientou, né, esse pedido aqui. E C. Encontrava-se pendente de julgamento nessa corte a reclamação 2138 do relator Nelson Jobim. O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos. 1. A Lei 8429 regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º, que traduz uma concretização do princípio da moralidade administrativa inscrito no caput do mesmo dispositivo constitucional. As condutas descritas na lei de improbidade, quando imputadas às autoridades detentoras de prerrogativas de foro, não se convertem em crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade ou impeachment, desde os seus primórdios, que coincide com o índice da consolidação de atuais instituições políticas britânicas na passagem dos séculos 17 e 18, passando pela sua implementação e consolidação na América,
na Constituição dos Estados Unidos de 1787, é instituto que traduz à perfeição os mecanismos de fiscalização postos à disposição do Legislativo para controlar os membros dos dois outros poderes. Não se concebe a hipótese de impeachment exercido em detrimento de membro do Poder Legislativo, ou seja, ele acha que não vai caber contra ele próprio, né, contra a própria estrutura. Trata-se de contradição in termis. Aliás, a Constituição de 88 é clara nesse sentido, ao prever um juízo censório próprio e específico para os membros do Parlamento, que é o previsto em seu artigo 55, que é que o artigo 55 fala aqui, ó, que isso é quebra de decoro. E o regimento interno vai dizer que eles são julgados pela própria casa, que isso não é considerado na linha de raciocínio da 1079, viu? No processo em fase de execução de sentença condenatória, o Supremo Tribunal não tem competência para o prosseguimento da execução. O Tribunal, por unanimidade, determinou a remessa dos autos ao juiz de origem. Deixa eu ver se esse aqui tá ligado. Tá. Reclamação 5126, precedente da reclamação 2138. Agravo regimental, reclamação, ação civil pública, membro do Congresso Nacional. Os julgados dessa corte apontados como ofendidos, reclamação 4895 e 2138 não tratam da mesma situação desses autos, porquanto cuidaram da competência para o processamento da ação de improbidade contrato praticado por ministro de Estado, circunstância diversa da presente que envolve membro do Congresso Nacional, relativamente a qual a legislação infraconstitucional não prevê crime de responsabilidade. Chegamos no ponto. Esse ministro de Estado aparece na lei número 1079/50. Aparece nessa lei. Lá, quando o ministro de Estado pratica as condutas, dentre elas o ato de improbidade, isso é considerado crime de responsabilidade. Os membros do Congresso, Senado Federal e Câmara dos Deputados, eles não aparecem na legislação infraconstitucional. Não aparece. Então, não há previsão de crime de responsabilidade na legislação infraconstitucional. Não há. Professora, eu posso dizer que o senador e o deputado praticam ato de improbidade, que é considerado crime de responsabilidade previsto na 1079? Pode não. E no Decreto-Lei 201 de 67? Também não pode não. E na Lei 8429 de 92? Também não pode não. Então, os membros do Congresso Nacional, eles não se encaixam em nenhuma legislação infraconstitucional no que diz respeito a praticar crime de responsabilidade, tá certo? Quando eles têm essas condutas ímprobas, isso é considerado quebra de decoro segundo o posicionamento da doutrina majoritária de direito constitucional. Sou eu que estou dizendo isso aqui, não. E que isso está caracterizado no artigo 55, inciso 2 e o parágrafo 2º da Constituição Federal. E o regimento interno faz a previsão que a própria casa é que faz esse julgamento. Então, a gente tem aquelas 3 decisões que começam a partir da petição 3923, tá certo? Então, ó, só recapitulando, tia Lídia, isso é muito confuso demais, meu povo. Isso aqui é um fuxicado de calango. Presidente da República é julgado pelo Senado. Ministro de Estado, se o crime for conexo quando o presidente é julgado pelo Senado, se não for conexo, é pelo STF, tá certo? Aí, o senador e o deputado é julgado pela própria casa, não é considerado crime de responsabilidade, é quebra de decoro, tá lá no regimento interno e na Constituição Federal, e aí a gente chega no governador de Estado e no deputado estadual. Eles praticam crime de responsabilidade, aqui há uma discussão em torno disso também, né, se é ou não é crime de responsabilidade, se vai na mesma linha de raciocínio. A Constituição Estadual é que deve fazer a previsão e a Lei 1079, ela faz a previsão para o governador. Onde é que vai ser o julgamento do governador? Aí vai depender de cada Constituição do Estado. O que foi que você já viu comigo na aula passada? Que isso pode ser feito pela Assembleia Legislativa de cada um, se a Constituição assim fizer a previsão, ou que pode ser montado um tribunal misto, composto de gente do Legislativo
e gente do judiciário para fazer esse julgamento. Onde é que está isso, tia Lídia? Lá na Lei 1079 de 50. Então, depende de cada estado. Olha aqui. Deixa eu lhe mostrar de novo. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão a perda do cargo. Aí, parágrafo 3º. Nos estados onde as constituições não determinaram o processo dos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nessa lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros do Legislativo e 5 desembargadores. Então, esse tribunal vai aparecer quando a Constituição do Estado não dispor sobre essa questão aqui, tá certo? Ó, nos estados onde a Constituição não determinar o processo dos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se ao disposto nessa lei. Então, não tem, a Constituição Estadual não fala, vem para a regra do parágrafo 3º. É essa a interpretação da doutrina majoritária analisando o parágrafo 3º, tá certo? Aí eu vou ter aqui uma análise, tá bom? Agora preste atenção. Que o STJ está achando pouco o fuxicado de calanga, a confusão, ele ainda vai trazer uma análise na reclamação 2790, que ele ainda vai dizer que ele, STJ, tem competência implícita para análise desse crime de responsabilidade. Aí foi que o desmantelo ficou grande. Olha para cá. Tia Lídia, a senhora está me desorientando. Lhe desorientando e me desorientando. Porque esse STF não sabe o que é que quer e esse STJ também não sabe o que é que quer. Deixa eu ver se eu trouxe ou não trouxe. Tá aqui. Reclamação 2790 de Santa Catarina. Emenda constitucional, competência, ação de improbidade contra o governador do estado, duplo regime sancionatório dos agentes de polícia, legitimidade, foro por prerrogativa de função, reconhecimento, usurpação da competência do STJ, procedência parcial da reclamação. Excetuadas as hipóteses de ato de improbidade praticado pelo presidente da República no artigo 85, inciso 5, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado, não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos sujeitos a crime de responsabilidade de qualquer das sanções por ato de improbidade prevista no artigo 37, parágrafo 4º. Seria incompatível com a Constituição eventual o preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. Por decisão de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que compete ao STF julgar a ação de improbidade contra os seus membros. Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro em casos tais decorre diretamente do sistema de competências estabelecidos na Constituição, que assegura aos seus ministros foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns na própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade no Senado Federal. Por isso, seria absurdo, ou o máximo de contrassenso, conceber que a ordem jurídica permite que o ministro possa ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isto seria a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição de competência. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, aqui começa o fiscado bem aqui, por imposição lógica de coerência interpretativa, que a norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa com possível aplicação da pena de perda do cargo contra governador de estado, que, a exemplo dos ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa de função, tanto em crimes comuns perante o STJ, quanto em crimes de responsabilidade perante a respectiva Assembleia Legislativa, que é o mais comum a Constituição Estadual trazer. É de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que ocorre em relação aos crimes comuns, há, em casos tais, competência implícita complementar do STJ. Tia Lídia, pelo amor de Deus, misericórdia divina. Reclamação procedente em parte, vista e relatada entre estes autos, em que são partes as acima indicadas. O que foi que este homem quis dizer? Ele quis dizer que a regra é que quando o governador comete crime de responsabilidade, ele vai ser julgado de acordo com a Constituição Estadual. E aqui ele entendeu, obviamente, né, que seria a Assembleia Legislativa. Mas eu já lhe mostrei que quando a Constituição do Estado não falar, a interpretação da doutrina é que pode haver aquele tribunal misto, né? Mas ele entendeu também que se eventualmente eu tiver uma conexão, né, um processo, né,
que eu tiver uma conexão, pode haver competência implícita complementar do STJ para julgar o governador nos crimes de improbidade. Quer dizer, nos crimes de responsabilidade, nos atos de improbidade, né? Professor, não entendi não. Pois vamos voltar aqui para você entender. Professora, esse Caimprova já caiu. O CES já perguntou. Se pode haver a possibilidade de competência implícita complementar do STJ para julgar o governador nos crimes de responsabilidade. E não é ele, o STJ, o competente para julgar. Mas, por algum motivo, a ação pode chegar lá e aí a competência não vai ser do juiz da primeira instância, vai ser do STJ, segundo o próprio STJ nessa decisão. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui? Que o julgamento vai depender da Constituição, em regra é feito pela Assembleia Legislativa, mas pode haver um tribunal misto para isso. E que há uma possibilidade de competência implícita complementar do STJ no julgamento do governador. Tia Lídia, eu estou começando a me desorientar. Estou lhe dizendo, amanhã já tem outra decisão que lhe surta. Deputado estadual, depende da Constituição estadual e entendimento que quem faz o julgamento é a Assembleia Legislativa. Finalizando aqui, falando do prefeito e do vereador agora, né? Pratica infração, que é considerada ato de improbidade e por alguns chamado de crime de responsabilidade por causa do Decreto-Lei 201 de 67. Os dispositivos são Decreto-Lei 201 de 67 e Lei 8429. E aí vem a questão do julgamento. O STJ tem entendido? O STJ tem entendido que pode ocorrer dois julgamentos. Um julgamento político e um julgamento que, obviamente, acontece no judiciário. O político acontece na Câmara e o do judiciário no juiz de primeira instância, tá certo? Decisão aqui que diz respeito a isso é o RESPS 1.270.078 e o 1.106 de 159 de Minas Gerais. Então, vamos fazer a análise aqui para você entender. Primeiro esse, né? RESP 1, 106, 159, Helena Calmon, 8 de junho de 2010. Vamos bem para cá. Preste atenção. Ementa processual civil administrativa, ação civil pública, improbidade administrativa, ex-prefeito, nulidade da citação, inexistência de demonstração de prejuízo, aplicação da Lei 8429, compatibilidade com o Decreto-Lei 201 de 67, ausência de dano ao erário, violação aos princípios administrativos, artigo 11 da Lei 8429, elemento subjetivo, dolo genérico, declaração incidental de inconstitucionalidade, possibilidade de contratação sem concurso público. 3. Não há antinomia entre o Decreto-Lei 201 de 67 e a Lei 8429/92. O primeiro Decreto-Lei impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-se ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. O julgamento das autoridades que não detém foro constitucional por prerrogativa de função quanto aos crimes de responsabilidade por atos praticados de improbidade administrativa continuará a ser feito pelo juiz monocrático da Justiça Civil Comum de primeira instância. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de estar configurada a ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, independentemente da ocorrência de dano ou lesão ao erário público. Não caracterização do ato de improbidade, tipificado no artigo 11 da Lei 8429, exige-se o dolo lato sensu ou genérico. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de poder público em ação civil pública, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como uma causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal, precedentes do STJ. A contratação de funcionários sob observação das normas de regência dos concursos públicos caracteriza improbidade administrativa, precedentes recurso especial não provido. Aí, o que é que eu tenho aqui? RESP 1.270.078, administrativo, processual civil, ação civil pública, improbidade administrativa, violação dos artigos 535 e 538 do CPC, inexistência, legitimidade passiva, valoração de prova, súmulas do 7 do STJ, agentes políticos, incidência da LIA, Lei 8429 de 92, instrução probatória resumo dos fatos. Aplicam-se a agentes políticos municipais, tais como prefeitos e secretários, não é taxativo, exemplificativo, né? As sanções previstas
no 8429 de 92. Então, a gente chega aqui, conclusão aqui. Para a gente terminar essa linha de raciocínio. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Conclusão essa temporária, né? Para você entender. Segundo esse monte de decisão. Que o prefeito e o vereador, eles têm a regulamentação dessa conduta ímproba no Decreto-Lei 201 de 67, na Lei 8429, que eles podem sofrer 2 julgamentos. O julgamento político e o julgamento pela via judicial, que, segundo a Eliana Calmon, tem que ser na justiça de primeira instância, tá? Nesses 2 réspes aqui. O governador depende da Constituição do Estado, então ele pode sofrer julgamento na Assembleia Legislativa ou naquele tribunal misto, mas o STJ entende que pode haver uma competência implícita complementar lá do próprio STJ em algumas situações. O deputado estadual está previsto na Constituição Estadual e ele é julgado pela Assembleia Legislativa. O deputado e o senador está previsto no artigo 55, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição e no regimento interno é julgado pela própria Casa. E o presidente e o ministro de Estado, o presidente pelo Senado, o ministro de Estado no Senado quando o crime for conexo com o do presidente e no STF quando não for conexo. Professora, que coisa mais confusa, demais. E ó, todo dia muda, todo dia muda, todo dia muda e é um fuxicado de calango, tá certo? Mas aí a gente fecha essa análise dos sujeitos ativos do ato de improbidade e aí a gente passa a analisar o sujeito passivo, mas eu sei que você está muito cansado, né? Então vá ali beber uma água e volte já para a gente continuar isso aqui, tá bom? Um grande abraço, fé em Deus, sempre boa sorte na sua caminhada.